Bom, pessoal, queria trazer para vocês aqui uma análise bem simples sobre a questão da cloroquina, pelo seguinte, estamos falando de testes de drogas, né? E os testes de drogas podem provocar tanto uma melhora na condição de recuperação, quanto uma piora nessa condição. Vamos aqui abraçar dois exemplos. A gente vai ter uma doença que acomete 10% dos pacientes em óbito, e vamos fazer um teste de uma droga que acomete 15% dos pacientes com essa doença. Então, assim, o que a gente está indicando é que essa droga piora os resultados. Vamos ver se a gente consegue, de fato, evidenciar essa piora, se é simples ou não fazer esse tipo de inferência com base nas observações. Então, eu vou gerar aqui 500 pacientes. Esses 500 pacientes vão ter uma probabilidade de 10% de morrer. A média de 500 pacientes em 10% vai ser simplesmente 50 pacientes mortos. O intervalo de confiança vai ser ditado pelo erro padrão, que vai ser a raiz da probabilidade, vezes o seu complementar, vezes o número de pacientes. E aí, como eu estou trabalhando em casos discretos, eu preciso arredondar esse número. Ponto. Está aqui, ó. Essa é a distribuição de morte. Então, assim, com 50%, o maior número de casos vai se dar exatamente em 50 pacientes, ou seja, o que você espera que aconteça? Espero que morram 50 pacientes, tá certo? Seria o meu valor esperado. Só que não necessariamente podem morrer 50, podem morrer 40, podem morrer 80, podem morrer 20, com probabilidade bastante baixa, mas isso pode acontecer. Bom, a partir daí eu vou plotar um segundo gráfico, que é simplesmente a probabilidade de você morrer. Vou até inserir esse texto aqui, ó. Vai ser na posição 80, 0,04. Essa distribuição é o seguinte: 15% de probabilidade de morte na cor vermelha. Perfeito? Então, esse cara, se ele usar essa droga, esses pacientes vão ter 15% de probabilidade de morrer. Tudo bem? E aqui vai ter a minha média. Agora eu vou plotar a média que eu espero que não mude, né, que são os 50 pacientes da minha distribuição original. Vou plotar os dois intervalos de confiança e aí eu vou mostrar para vocês que existem duas questões aqui. A primeira é o falso positivo e a segunda é o falso negativo. O que seria o falso negativo? É simplesmente você, erroneamente, rejeitar a sua hipótese original. Ou seja, você rejeitar uma hipótese nula que era verdadeira, ou seja, que a sua droga não provoca mais morte. Quando que isso acontece? Quando você está dentro dessa área aqui, ó. Então, essa é a probabilidade de um falso positivo. Aqui eu tenho mais ou menos 2,5% de probabilidade de você ter um falso positivo, que seria a área abaixo da curva, ou seja, não é uma probabilidade nula. O problema é o falso negativo, o falso positivo, que é o seguinte: quando você teria que ter rejeitado a sua hipótese nula, mas não rejeitou. E aí você tem você está com uma opinião que não houve nenhum aumento na questão das mortes, quando na verdade houve. E isso acontece nesse caso aqui, ó. Tá certo? Então essa é a probabilidade de um falso positivo, que é uma probabilidade que é bem consubstancialmente elevada, né? Então aqui o que está acontecendo? Aqui eu não estou rejeitando a minha hipótese nula, eu estou com um positivo falso, porque na verdade eu estou dentro da probabilidade de 15% de morte. Como é que eu posso fazer isso à luz da estatística de uma forma mais simples? Existem os testes aqui, por exemplo. Qual seria a probabilidade de você ter 50% de 50 indivíduos morrendo em 500 se a probabilidade de morte fosse 0,15? Essa probabilidade me daria um resultado que seria assim, apenas em... Qual seria a probabilidade disso aqui ser verdadeiro? Apenas em 0,01% dos casos isso aconteceria, tá certo? Então, assim, de fato, quando você tem 500 indivíduos, essa probabilidade é bastante baixa de você considerar que apenas 50 vão morrer quando você tem 0,15 de probabilidade. Se eu colocasse aqui o valor da média, que é 75, percebam que esse resultado iria aumentar. 75 não, 75
percebam que esse resultado vai subir bastante, você vai ter o p-valor próximo de 1, porque aqui, na verdade, você está dando em cima da média. Qual o problema? O problema é quando eu boto aqui 50 vão morrer, com probabilidade de 55, só que, na verdade, eu não faço uma triagem em 500 pacientes, eu faço uma triagem em 20 apenas. Com 20 pacientes, espera aí, vocês me desculpem, com 20 pacientes eu não quero que 50 morram, eu quero que 15% dos 20 pacientes morram, que vai dar simplesmente 3 pacientes, né? Então, se eu for fazer esse teste, aqui eu teria uma probabilidade verdadeira, mas se agora apenas 2 pacientes morrem, então eu estou falando que 10% estão morrendo, sendo que a probabilidade de morte é 15. Então, uma probabilidade bastante baixa. Isso pode acontecer, mas repara que eu não chego a uma decisão conclusiva, porque eu só tenho 20 pacientes. Se eu tivesse aumentado para os 500 novamente, eu teria os 50, os 500, e aí eu já começo a rejeitar, falo, ó, essa probabilidade de morte é mais baixa, então não pode ser 0,15. Só que se eu tenho só vamos diminuir por 10 aqui, eu estou testando em 50 pacientes, note que você já fica de uma forma inconclusiva. Por isso que você não pode analisar sempre casos pontuais. Você tem que juntar todos para poder fazer uma análise. E para finalizar, vamos supor que você acha que a sua droga diminuiu o percentual de morte para 0,05, sendo que, na verdade, ela não fez nada, continuou dobrando o número de mortes. Significa dizer que você não consegue rejeitar, porque o p-valor ficou em 10%, ou seja, em 10% dos casos isso pode acontecer de fato, e você só poderia dizer alguma coisa se você estivesse falando de um percentual de morte de entre 3% e 21%. Então, é totalmente inconclusivo. Então, não adianta você fazer análise estatística com base em 50 observações, 30. Você precisa procurar, pelo menos, ter uma certa confiabilidade em números um pouco maiores. Por exemplo, a partir de 500, 100, 200 casos. Vai dar trabalho, mas é assim que precisa ser encarado o processo. Você repara que aqui você, de forma conclusiva, rejeita a sua hipótese de apenas 5% de morte. Você prevê que a probabilidade de morte é muito maior. Bom, esse era o meu recado, só para vocês entenderem que não é tão simples assim fazer uma análise apenas com casos pontuais e aí achar que algum remédio vai ter efeito. Às vezes o efeito pode ser, inclusive, pior do que a análise canônica que vem sendo feita.